Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast do Pai da Eva. Hoje eu tô aqui com ela, a dona da porra toda, tudo certinho? Tudo certinho. Para quem não sabe, a Mariana cuida da agenda aqui do podcast. Esse podcast, apesar de levar o nome de Pai da Eva, na verdade ele é nosso, né? A Uhum, Mariana tem 50% mais um do podcast, então ela tá muito mais envolvida do que eu, ela e ajuda bastante, as pessoas não sabem. Talvez não saibam, né, que às vezes que só veem assim, o quanto você ajuda, então vim aqui uhum, publicamente dizer. Mas o que eu também tô pensando é porque esse é o 11. uhum. Você que cuida da agenda. Sim. Por que que você não se botou no 10? Você nem se ligou, nada disso? Na verdade, pensando numa agenda com convidados, pessoas de fora, mesmo que alguns sejam os nossos amigos, eu me preocupo também com a agenda dessas pessoas e a disponibilidade dessas pessoas. Então, às vezes, eu consigo me encaixar, que foi o caso desse final de semana. E às vezes não, porque eu dou preferência para as pessoas, que vêm como convidado de fora. Aham. Então, faz um tempinho, né, que eu não apareço por aqui, justamente por isso, porque eu acabo dando prioridade para os convidados de fora, para a gente trazer aqui e ter outros, tipos de conteúdo, outros rostinhos, né, outras Uhum. caras por aqui, e por isso que eu acabei não aparecendo. Mas vou me colocar compromisso. Vou me Tenta. colocar uma vez ao mês, pelo menos, para aparecer aqui com vocês, né. É isso, tenta botar pelo menos uma vez por mês certinho. Você agora tá cuidando mais dessa parte da agenda e tudo mais. Uhum. Qual a tua o que que tu tá notando que é o mais difícil, assim, dentro da rotina e também de lidar da agenda? Porque inicialmente foi um pedido de ajuda que eu fiz, né, eu falei: "Ó, Mariana, eu não vou conseguir, vocês que estão assistindo e que também que já foram convidados ou vão ser, provavelmente não, quem vai falar com vocês é uma grande chance de ser a Mariana, porque senão muita coisa para resolver". O Exato. que que tu sente mais, assim, que é mais puxado? Eu acho que penso eu que o mais desafiador é o contato inicial, porque por mais que sejam amigos, conhecidos, pessoas que a gente às vezes até se segue já nas Aham. redes sociais, é mais complexo essa primeira abordagem, digamos assim. Então, de você mandar uma mensagem, de gerar um convite, dessa pessoa responder, porque às vezes responde, mas às vezes não responde, às vezes responde a primeira vez, não responde depois. Então, isso tudo faz com que eh, seja um trabalho em cima disso, né, ou seja, vamos convidar, mas enquanto a gente não combinar uma data, um horário, né, assim, que seja compatível com a agenda da pessoa, que seja compatível com a nossa agenda também, é sempre uma demanda. Mas esse contato inicial, sem dúvida, é o mais desafiador, né, digamos assim. Por mais que as pessoas, tenham interesse muitas vezes e gostem e queiram, né, participar do podcast, elas querem conhecer mais do projeto. Então elas pedem inclusive, né: "Ah, passa a página, né, para poder acompanhar um pouco também dos episódios que já tem". Então tudo isso faz com que seja um processo. Não é que eu convido alguém no dia e às vezes a pessoa já consegue me passar a data e aprova, né: "Ah não, bora gravar tal dia", e isso tudo demanda, isso tudo é um processo, então acaba demorando um pouquinho. Ok, ok. Eu acho que o que me estava mais me tomando tempo também era, tipo, cuidar da produção, assim, porque basicamente o que a gente dividiu é que, tipo assim, eu fico com a direção, né, Uhum, artística da coisa, digamos assim, e a Mariana fica com a produção. Então, tipo, tudo que é produção, resolver, vamos comprar ou não vamos comprar, nesse momento, assim, a gente conversa bastante sobre isso e a gente tá dividindo dessa maneira, porque era muita coisa para lidar. sim, Porque isso aqui já começa que não é o nosso, como é que se diz? Não é na tarefa, mas não é a nossa atividade principal, é. principal. Então, como não é a nossa atividade principal, ficava muita coisa para gerir. Exato. Então, vindo isso, ajudou bastante. E obrigado. Já te agradeci, porque fica aqui esse agradecimento público. E a ideia de ter você aqui
Geralmente quando você volta, a gente conversa um pouco, querendo ou não, tem que voltar um pouco na pessoa que esse podcast leva o nome, né? Quer dizer, Uhum. não porque não o pai da Eva, mas a Eva, né? Uhum, uhum. E já tem um pouquinho de tempo que você não vem aqui e ela mudou muito. Mudou. Mudou ao ponto de que hoje a gente foi colocar uma calça nela que ficava larga. Tipo assim, 2 semanas atrás aquela calça ficava larga. Hoje Uhum, foi botar a calça, ficou pescando, né? E uhum, é engraçado como nós pais não. A gente que tá vendo todo dia ali a criança, a gente não nota muito. Mas geralmente, aí tu vê que tá ficando velho também, né? Geralmente as outras pessoas olham, nossa, como ela cresceu, ela tá maior, tá mais não sei o que, menos. Pá, 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 pá. Só que a gente no dia a dia não nota. E o que a gente acaba notando é as roupas, né? Que as roupas não vão sim. cabendo, falou, não tá cabendo mais. Ou então uma roupa que ficava mais apertada, começa a ficar um pouco mais larguinha na cintura, porque a criança vai perdendo barriga e vai espichando, né? Que a Uhum, criança é uma bolinha, mas ela vai esticando e não vai dando. Então a Eva tá crescendo, tá bem, tá saudável. E a gente vai aí para mais um aninho dela na creche. uhum. Esse esse ano a gente já renovou com a creche por mais um ano letivo e vamos para cima. Como é que foi para você aí? A gente tá fazendo um malabarismo para continuar com a creche, né? É, porque, assim, desde o começo, na verdade, né, falando lá atrás, quando a gente decidiu colocar a Eva, num projeto educativo, na verdade não é bem uma creche, mas é um projeto educativo com ações diferenciadas para criança. Então ela fica lá 3 vezes na semana, meio período, nem é o integral, nem é de semana toda, nem nada, e a gente decidiu colocar ela lá com 1 ano e 4 meses. E nós gostamos do projeto, sentimos que toda a proposta condizia muito com princípios e valores que a gente queria mesmo para essa primeira infância dela, e resolvemos apostar no projeto. E foi excelente, assim, desde o começo. Claro, o primeiro mês foi um mês de adaptação, o espaço também deu oportunidade para a gente acompanhar isso de perto, sem pressionar. Ah, tem que fazer adaptação em uma semana. Ah, em uma semana você, ela fica aqui com a gente, depois de uma semana, e aí você vai embora, ela fica chorando. De maneira nenhuma foi dessa forma, porque justamente pelo espaço trazer ações diferenciadas. Então, foi um mês de adaptação, foi muito bom. E hoje ela simplesmente a gente chega na porta, né, Também, mete a o pé. gente vai tirar o sapato dela, tira o casaco, coloca né, pendura as coisas para ela entrar, e se a gente não se despede, a gente não se despede mais, porque ela entra pelo portãozinho e esquece, né. Já vai E direto. ela simplesmente adora ir para lá. Então, a gente ponderou, né, claro, todas as questões, porque, eh, acaba sendo um esforço, né, no sentido financeiro de todo o orçamento, ainda mais porque houve alguns reajustes também, né, e sempre há de um ano para o outro. Então a gente absorver esse reajuste também acaba sendo uma demanda financeira, mas em contrapartida a gente também pesou o quanto socialmente isso está sendo excelente para ela, para o desenvolvimento dela, e o quanto ela gosta de estar lá, né. Vai chegar o verão agora, então tem propostas diferenciadas, né, de atividades, tarefas, de envolvimento, de troca, que eu penso ser muito rico para o desenvolvimento dela, e, como já foi no último ano, e acredito que o próximo ano a gente veja o reflexo desse esforço que a gente faz hoje financeiro de mantê-la, né, nesse espaço diferenciado, justamente porque, a gente vê o reflexo no A comportamento dela, gente né. vê no dia a dia, vê que ela evolui e é nítido, assim, né? É realmente um investimento, assim, é clichê, mas é isso. O melhor investimento é esse, educação. O nosso principal motivo para colocar ela na creche foi a questão de a Eva é filha única e até o presente momento vai ser só ela mesmo. É, ela, a gente falou, cara, a gente não quer privar ela das coisas. Então, assim, ela não, vamos então, o mais rápido possível, colocar ela para interagir com outras crianças. Essa foi a primeira motivação. Uhum. Depois que a gente colocou ela na creche, a gente também percebeu que ajudava muito no dia a dia, na questão da gente ter tempo e tudo mais. Sim. Assim, tem diversos benefícios de você deixar seu filho e sua filha na creche. Mas a nossa motivação
pelo menos o Uhum, pontapé inicial foi esse. A gente falou, pô, ela vai, deixa ela se relacionar com outras crianças, aprender e tal. E é engraçado essa evolução, porque a Eva, ela tem duas primas mais velhas que ela, uhum, e às vezes quando elas estão brincando e estão no impasse, a Eva se impõe, ela impõe uhum, o limite. Então, tipo uhum, assim, eu já vejo que por ela estar num ambiente com outras crianças desde cedo, ela no começo, ela teve momentos, porque a criança vai passando por momentos, né? Que ela teve um momento onde a gente teve relatos, ela teve, foi tipo, foi mordida, algumas coisas assim, sim, sim, sim. nada grave não, tá, gente? Só que assim, ela era, vamos dizer assim, tava aprendendo a lidar. Uhum. Então hoje ela já tá, tipo assim, ela já sabe que, tipo assim, se ela não reagir, E não. hoje é interessante que a gente estava voltando do parque, né, a gente foi para o parque hoje, aproveitar o dia lindo que fez, e na volta ela estava falando da menina que mordeu ela, né, por um acaso na escola. E agora elas estão numa amizade, É, que é muito bonitinho, que ela fala: "Ai, a fulaninha veio me dar um beijo", né, então assim, acho super fofo, mas antes, no começo, a relação era meio que, né, complexa. E aí ela voltando hoje no carro, ela falou: "Fulaninha", aí falou o nome da menina, né, "Não, não, morder não". Aí ela: "Empurra, empurra". Porque a gente foi ensinando ela que, morder não é certo e ela também não tem que deixar isso acontecer. Claro que as meninas lá do espaço também, ficam de olho, né, enfim, mediam essa relação, mas vez ou outra, gente, é impossível, né, 100% do tempo estar ali, em cima da é Eva e dessa normal. menina. Então, vez ou outra, uma, 2 vezes, isso já aconteceu da Eva chegar com mordida em casa e ela falar: "A fulaninha mordeu", entendeu. Então assim, e a gente vai explicando pra ela: "Você tem que se ama" se eu ia falar o nome da menina. "Se a menina vier, você diz: 'Não, morder a Eva não, não pode'", né, como falando pra menina que não pode. E então a gente também ensina esse tipo de defesa, né, de que, assim, não é permitido deixar com que as pessoas machuquem você, eh, enfim, Ou peguem você, hoje a gente estava isso, lá, aperte você, pega o seu brinquedo sem você permitir, enfim. hoje a gente estava lá no compromisso que a gente foi de manhã. E eu fui pegar um café, né? Eu fui dar uma volta com ela, fui pegar um café e tinham outras crianças lá fora. E aí tinha uma mais velha que tava, provavelmente era irmã, parente era com certeza. E aí, mais novinha assim, ia pegar a menina pra lá, pra lá, pra lá. E ela quis pegar na Eva. Ela ia pegar na Eva, assim, aí pegou na mão da Eva para tentar levar a Eva para um lugar. A Eva, tipo, me solta, entendeu? Tipo, Uhum, uhum. ela tem desenvolvido melhor essa questão. E eu acho que isso tem a ver com ter exposto ela a convívios diferentes, né? Sim. Porque lá na creche não é tão grande a diferença assim, não tem crianças de 6 7 anos, a Eva tem 2 anos, né? Vai até 3 anos, então assim, vai até 3 anos, mas ele entrou com 1,5, né? Então Uhum. assim, Até ela 4. é, não, 3 completos é aí. isso, é isso. Isso. Exatamente. E aí ela, pronto, eu vejo que essa evolução nela, mas não é só nisso também, né? A questão da fala, a questão dela estar ali Sim. sendo desfraude, ela agora pede pra sentar na sanita, Sim, sim, faz sim. nada, nem peido solta, mas ela tipo assim, sanita, sanita, aí eu tenho que pegar ela, colocar ela na privada, segurar, até ela pedir pra sair, basicamente é isso. Inclusive a gente vai ter que investir num Redutor, adaptador, né. né? Que Uhum. ela tem um piniquinho e tal, mas ela tá querendo sentar na Na sanita. sanita. Então, assim, a gente, pronto, vai ter que investir isso aí. Filho é isso, filho é só dinheiro. Nossa senhora. Cada Não, não vez é mais, assim. cada dia que passa, eu entendo mais o pai do Neymar. Botou o moleque já pra jogar futebol desde pequeno, debaixo de porrada, filho. É isso. Se é, então vai jogar bola, não errou o chute no almoço. Falam que o pessoal conta essa história. Eu acho que é Hã. mentira, mas o pessoal conta assim: o pai do Neymar passava um treino pra ele, e se ele não conseguisse fazer, ele não almoçava, né? Uns negócios Uhum. assim, né? Mas é tudo mentira. Mas eu gosto de acreditar nessa fantasia. A mentira é muito mais divertida do que a verdade. E a Eva é um pouco disso também, assim. Ela tem aprendido as coisas muito de uma forma muito interessante, ela vai mudando a personalidade dela.
cada vez mais Reconhecendo as é emoções, isso, né. né? Isso, ela agora ela fala, tô feliz e tô triste. É, Então, consegue assim, ela consegue ela perceber isso, né. ela às vezes ela tá assim com a gente, do nada ela olha assim. Papai, feliz, tô "Tô feliz. Aí, feliz". tipo assim, do nada, né? E os pais bobo, né? Ficam, ai, nossa, que linda. Mas aí quando você fala não pra ela, aí ela pega os paninhos podres dela, vai pro canto e fala que tá triste. Ou então fala, quer dormir, né? Ah, Uhum, quero dormir, quero dormir. Não sei por que que ela associou isso, mas eu acho que é tipo, quero sair daqui, não quero papo. Acho que deve ser uhum, essa uhum, coisa que é tipo assim, agora ao mesmo tempo que ela tá feliz, ela também fica triste, né. E uhum, ela fica triste não só em situações que dá para entender, quer dizer, dá para entender todas, mas assim, não é uma situação do tipo: "Ah, aconteceu algo, deixou ela triste". Às vezes é não dar o que ela quer, ela fica uhum, triste. E é também lidar com isso, né, do tipo assim: "Ó, não é não, daqui", e é impor limite, né, porque é aquilo que a gente sempre fala, se não, lutar essa guerra agora, vai lutar no futuro e vai uhum, ter que se desenrolar. uhum, exato. A gente também aqui em casa fala muito sobre as emoções, né. Bom, meu minha profissão também acho que eu vejo o quão é importante se falar sobre emoções. Então, a gente tem livrinhos que falam sobre emoções, a gente tem historinhas que a gente conta, né, o lobo, né, ela aprendeu a gente lê um livro para ela, que é o lobo que aprendeu a lidar com os seus sentimentos. Então, ela super associou a toda vez que ela tá muito nervosa, chorando muito, muito brava, não consegue controlar as emoções, ela ela mesmo chorando, mesmo assim, sabe, toda assim, em desequilíbrio mesmo, nítido, ela para e: o lobo respira". Eu falei: "Isso filha, o lobo respira". E a gente nem precisou falar absolutamente nada, ela já associou a história e ela mesmo já traz isso para esse contexto. "Ah, o lobo respira". Aí faz que nem o lobo respirando, né. Então, porque é justamente isso, né, ela tá trazendo essa coisa do triste, do feliz. O que tá feliz a gente enaltece, claro, o que tá triste a gente pergunta: "Mas por que você tá triste?", né, a gente sempre tenta puxar um gancho também ali pra da situação para tentar gerar até um tipo de ensinamento Sim, para sim, ela. sim. E Hoje para ela também saber explicar, né, do tipo assim, tá triste, mas o que que aconteceu? exato. E se ela O que que conseguir te deixou disser o que que triste? deixou triste, a gente explicar, né. Exato. Hoje aconteceu uma situação acho que foi na cozinha, ela ia mexer em alguma coisa, que eu não lembro exatamente o que na cozinha, e eu falei: "Não filha", ela queria mexer na minha caixinha de óculos que estava na cozinha. E aí eu falei: "Não, você não vai mexer no óculos da mamãe, porque esse aqui é o óculos de sol da mamãe, então assim, não pode brincar com isso aqui, isso não é brinquedo". Aí peguei da mão dela, expliquei e guardei. Aí ela já ficou meio que tipo: "Tá, não posso brincar com óculos". E aí eu tinha feito um galão, né, tinha feito um café com leite, tinha colocado num copo com tampa, né. Só que o copo ele é de vidro, né, ele é de pronto, de vidro, de porcelana, sei lá como que fala, e estava quente, super quente, né. E aí estava, assim, em cima da mesa, assim, e ela foi pra pegar o copo. E aí eu falei pra ela: "Não filha, isso não". Tá muito quente. E assim, mas meu desespero não era ela pegar, porque ela queria estar curiosa, era porque eu fiquei com medo daquilo queimar ela e tal. E aí eu falei: "Não", e aí ela abaixou a cabeça, foi murchando, murchando, e aí eu percebi aquilo, né, e ela murchando, tipo, eu não pe deixei ela pegar a caixinha, não deixei ela pegar o copo, ela murchou, falei: "Olha, desculpa, a mamãe falou", eu falei com emoção, né, então acho que isso deve ter, sabe, levado um susto, assim. "Desculpa pela forma que a mamãe falou, mas olha só", aí eu peguei o copo, falei: "Ó, a mamãe falou pra você não pegar o copo, porque o copo estava quente, vamos ver se tá quente?". Aí ela botou a mão, ela: "Quente". Eu falei: "Então, a mamãe não queria que você se queimasse". Porque se isso daqui cai em cima de você, machuca muito. Ela: "Quente, mamãe, quente". Eu falei: "É". Aí ela, tipo, já ficou mais animadinha, assim, porque viu razão nesse meu comportamento com ela, não foi gratuito, né. Sim. E aí eu botei lá o copo e falei: "Agora vamos lá na sala brincar, né, a mamãe vai levar o copo pra você não", porque ela deixei ela segurar um pouquinho, né,
Ali com a supervisão, eu falei: "Agora dá pra mamãe que a mamãe vai levar ela pra sala". Aí fui, levei pra sala. Mas assim, isso tudo é um momento de paciência. Tem às vezes que você não tá com paciência, entendeu? Exatamente, também. Então você lida com a situação, às vezes, de uma forma diferente, mas todas as vezes eu tento explicar para ela que o não, ele tem uma explicação. "Não, não vai mexer aí, porque é meu computador de trabalho". Ela também ficou brava aqui na sala quando eu estava mexendo no computador, e aí parei para fazer uma ligação para minha família, e eu estava com o computador no colo, ela queria pegar o computador. E eu falei: "Não, filha, isso aqui não é brinquedo, isso é o instrumento de trabalho da mamãe, não pode brincar com isso aqui". Aí ela também murchou. Então a gente percebe que ela tá sendo contrariada, ela não aqui na mesa, ela quis o suco de laranja, Exato. Ela ficou queria, porque enchendo o queria, porque saco. queria, Ela: porque "Papai, queria o suco de suco. laranja". Eu falei: Falou "Já umas vou 10 pegar". vezes, Ela não sossegou enquanto eu não enquanto fui não foi lá. pegar, mas ao mesmo tempo eu falei pra ela: "Eu só vou pegar depois que eu terminar aqui de comer, eu faço o seu suminho". Aí ela: "Não, lá lá, lá lá, lá lá". Tipo assim, eu terminei de comer, deixei ela reclamando, e depois fui lá, fiz o suminho e dei pra ela, expliquei: "Olha, papai falou que ia terminar de comer e depois eu te trazer". Então Uhum, é isso, é essa paciência nos momentos que são possíveis de você ir educando, que é o que realmente dá trabalho, né. sim. Que eu poderia ou explodir com ela, pra ela calar a boca, ou tipo assim, deixar de comer pra ela fazer porque ela tá reclamando. Não, ela Uhum, tem que entender, ao meu ver, né, sim. ela tem que entender que se eu falei pra esperar, é que eu vou ter que fazer As depois. coisas não e a eu falei inclusive num outro, episódio sobre a questão do narcisismo. Ela precisa entender que o mundo não gira em torno do umbigo dela. Eu e o pai dela não estamos 100% à disposição dela, por mais que nós sejamos responsáveis por ela, obviamente, mas não é tudo que ela vai ter na hora que ela quer, no momento que ela quer. Ela vai ter o suco dela quando a gente terminar de comer. Nós tínhamos acabado de sentar na mesa, quando ela olhou uma pessoa na televisão, a gente estava assistindo um episódio de alguma coisa aleatória, Casimiro. Casimiro, e aí ela viu um suco de laranja e ela remeteu: "Ah, lá, 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 lá". Então, assim, vai terminar de comer e aí a gente vai lá e faz o sumo. Então é esse tipo de limite que a gente precisa gerir, obviamente, porque as coisas não vão funcionar da maneira como ela quer. E a gente castra, né? A Hum. gente tenta castrar dessa forma para ela não achar que, né, as pessoas estão aqui nesse mundo para servi-la, né? E não é assim que funciona. As coisas precisam ser uma relação de mão dupla. Uma hora ela ganha, uma hora a gente ganha, né? Uma hora ela ganha, uma hora ela perde. Então, assim, a gente vai fazendo esse jogo dela viver em sociedade, que é o que acontece na vida real, né. E agora nesse momento do, vamos dizer assim, do início de um desfraude que ela tá tendo, né, que são os sinais, né, que ela tá tendo, que ela tende a desfraudar, Uhum. ela eu não sei se isso acontece com as outras famílias, por favor, digam aqui nos comentários, mas ela tá fazendo 2 vezes o número 2, né, É. porque ela faz, aí eu acho que quando ela sabe, tá aprendendo a fazer, e aí ela faz a forcinha. Mas ela não termina, só que ela já Uhum. já fez, e aí ela: "Ah, trocar, não sei o Não quer quê", ficar suja, né. quer ficar suja, mas ela não terminou. Então Uhum. agora ela tá numa fase de não saber que terminou, então acontece da gente limpar ela, e aí algum tempo depois ela faz de novo, né. Uhum. Então, e não tem o que fazer, ou é botar outra fralda ou esperar ela cagar no chão, que quase aconteceu ontem. Foi o Má Ontem eu falou. estava trocando ela aqui, ela simplesmente sentou de cócoras em cima do tapete, e eu É o falei: "Não momento que você acredito, no reza. tapete não". Ainda bem que ela não fez nada, ela só agachou, mas eu achei que ela eu falei: "Caraca, ela vai largar em cima do tapete", mano, eu já vi, cara, aí já passou aquele filme de tipo: "Pô, vou ter que pegar esse tapete, levar pra algum lugar pra lavar e não sei o Em quê", segundos isso passa na nossa senhora, cabeça, ainda né. bem que não aconteceu nada. Mas se vocês aí, que passaram pelo desfraude, não, todos nós passamos, né, Sim. mas se os filhos de vocês já passaram, se vocês não tiveram isso também, assim, deixa comentem aí como é que foi, só pra gente saber isso, a tom de curiosidade, Sim. partilhar, Saber o que nos saber, espera. exato, exato. E agora a gente também tá numa época muito boa do ano, que é a época de sol, né, Sim, que delícia. no Brasil, pelo menos lá no Rio, não tinha muito isso, era verão o ano todo, digamos assim, mas aqui em Portugal as estações são bem definidas, né, então, tipo, no Uhum. inverno realmente é frio, é ruim de ficar na rua, principalmente com criança. Quando é adulto, Uhum. tu vai e dane-se, não vai ficar em casa, dá um jeito. Mas com bebê é Uhum. mais complicado, né.
e agora tá abrindo sol, então a gente tá indo pra praia e tal. E é engraçado como ela já tá começando a identificar os passeios, né? Ela olha Uhum. parque, praia, não sei o que, e pede, e quer, não sei o que, né? É engraçado isso. Exato, exato. E é engraçado que agora ela consegue reconhecer, já sabia antes das pessoas do convívio dela, mas existem pessoas que a gente quer que ela saiba que exista, mas não são do convívio, que é a família do Brasil. Aham. Então essas pessoas não estão no dia a dia dela, mas eu quero que ela saiba quem é a avó Sol, a avó Marley, o vô Beto, o vô Chu, a tia Cibele, a tia Júlia, Aham. o tio Ciro, né? Então assim, a priminha Laurinha, né, É a bom tia que tu falou o Lília, nome de todo mundo aí. eu fico falando o nome de todo CPF mundo. aí, telefone. Toda hora eu fico falando o nome de todo mundo, né, e fico: "Ah, o caranguejinho que o tio Jonathan deu. Ah, o tio Jonathan que deu. Aí o livrinho que o tio Ciro mandou. Ah, o livrinho que o Dindo deu". Então toda hora eu tento remeter alguma coisa, porque são pessoas que não estão no convívio dela, mas eu quero que ela saiba que exista, então agora ela tá começando a entender. Então às vezes é engraçado que, tipo, não tem nada a ver, mas a minha mãe mandou o ano passado, através de uma tia minha que veio pra cá, fazer uma visita, e mandou uns presentinhos pra gente. Mandou uns brinquinhos pra mim e tal, e trouxe uns badulaque pra ela também, né, do unicórnio. E toda vez ela associa que quando chega alguma coisa pelo correio, é a avó Marley que mandou. Então chega alguma coisa pelo correio, às vezes eu comprei, ou ganhamos, qualquer coisa. "Ah, a vovó que mandou, a vovó Marley". Agora ela sabe falar o nome, porque antes ela falava só vovó. E eu acho isso muito fofo, né, muito legal. E ela também agora tá nessa fase do, a gente ia sair hoje, ia passear, né, a gente vai passear mais tarde", ela: "Vamos pra praia". Uhum. Aí eu: "Não filha, hoje a gente não vai pra praia, hoje a gente vai para o parque". Aí ela tipo: "Ah, o parque". Aí então ela para pra pensar o que que é É. a experiência, o que remete ao parque, né. Então ela tá E começando a aí ela já trazer esses lembrou que gostos. nesse parque que a gente foi, aí ela já lembrou das galinhas. As Porque, tipo assim, galinhas, na os praia galos. ela fala, ah, molhar o pé. É, Ela fala disso na praia. E no parque ela fala, ah, cocó, é cocó, cocó, cocó. cocó. É, que ela já da galinha. Vê pato, aí ela viu pavão. E aí vai vendo os bichos e ela vai lembrando, é engraçado, né? Aí depois fala, vamos no parque, filha. Ela, cocó, Cocó, pato, é, pavão. é. E aí quando fala ir pra praia: "Molhar o pé, brinquedo, baldinho", né, tipo assim, areia, não sei o quê, ela vai falando as palavras que então é muito bonitinho ver essa fase e como é impressionante, né, compartilhar com o pessoal também essa coisa do a criança dorme e ela acorda no dia seguinte formando frases, Não, não é? porque a criança muda do dia pra noite, né? Tipo, Surreal. a mesma questão do andar, porque as pessoas acham que, tipo, é, começou a andar. Não é tipo um paciente em fisioterapia que não andava e conseguiu voltar a andar. Não, é tipo assim, tu tá aqui fazendo um negócio, de repente a criança andou. É isso, entendeu? E o Exato. falar é a mesma coisa, não é tipo assim, de repente, tipo, de repente, bum, forma uma frase e Sim. vai falando. Então, assim, o desenvolvimento da criança, eu acho que ele é muito mais. Eu não vou dizer que é rápido, mas ele. A, o salto, é isso que eu quero dizer, o Uhum. salto ele é muito menor, né? Sim, Ele é maior, mas ele é de um tempo menor. Eles sim. são saltos muito grandes, é tipo, salta de 2 para 10. Tipo assim, É. é muito grande a diferença do tipo. É, e dizem que até uma certa idade, a criança, assim, vai se desen ela se desenvolve muito rápido, né. O primeiro ano, então, eu acho que, assim, é transformador o quanto que sai de um bebê que nem abre o olho para uma criança que já tá andando. Então, assim, é um ano, então, pá, 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 muita coisa vai mudando. Mas de um ano para 2 anos também acontece muita coisa, né. Eu acho que pouco se faz referência, talvez, ao desenvolvimento da criança do 1 aos 2 Aham. também. E a partir dos 2 anos, o bebê deixa de ser bebê, que para ser uma criança de fato, né, a partir dos 2 anos. Não a Então, partir dos 3? é a partir dos 2 anos, normalmente eu ainda chamo ela de bebê e ela sempre vai ser minha bebê, assim como eu sou bebê da minha mãe, né. Mas, assim, o pessoal fala na questão de bebê e criança, porque a gente percebe quando ela fez 2 anos, o quanto também a rostinho dela foi mudando, daquele rostinho bebezinho mesmo, para um rostinho de menininha mesmo, sabe, de criança. Então isso vai mudando, e formando frases é muito legal, porque antes ela não ela falava assim, eh, "tênis, meia".
né, passear, praia. Agora ela fala: "Colocar o sapatinho", né. Exato, exato. Aí ela fazia pegar a bolsinha, né, então assim, ela não falava o "a", o dela, o né, assim, as junções ou, do seu sapato, da sua bolsa, ela não falava assim. Então é legal ela falando essas junções, assim, porque une, né, as Aham. palavras e forma a frase. Então é bonitinho, é fofo. Mas tem algumas coisas que ela falava, tipo, muito bebezinho, sabe, aquela coisa bem bebezinho mesmo, que você fala: "Ah, que fofinho", né. Pra agora ela já não fala mais como antes. Então, assim, é isso, é você memorizar e eu sempre falo, né, dentro da minha espiritualidade, dentro do meu contato com Deus, né, e com o que eu acredito, eu sempre falo que não permita que eu esqueça desses detalhes, porque, assim, é o que faz com que a gente que seja apaixonante criar e desenvolver no ser humano. É esses É, detalhes, assim, que você fala: "Gente, que nunca a idade ou o tempo ou as coisas me façam perder essa memória que é, tipo, muito incrível", sabe. falam que é aquela quando a gente ouve muito dos mais velhos, né? Ah, que bom quando era um bebezinho, quando você. Eu acho que é por causa disso também, né? Porque se torna mágico. Acho que quando a gente vai saindo dessa parte, entrando ali na adolescência para a vida adulta, essa São outros a desafios, né. inocência, né? Acaba a Uhum. inocência, né? Você vira outra, realmente, aí você vira um indivíduo independente, e aí já, pronto, vamos dizer assim, não é mais responsabilidade sua, já é a vida da pessoa, e Sim. entra em, é outra fase da educação, né? Essa fase, ela é muito, você nota que os estímulos e você consegue notar que você contribui para aquela evolução, é isso que eu quero Sim. dizer. Nessa primeira infância, é muito importante a contribuição que a gente pode dar. Depois, mais para frente, como a criança já está inserida mais no contexto na vida que a gente leva, né? Vai ser envolvida mais no contexto da escola, de um esporte que faça, não sei o quê, de outros núcleos e etc. ali, vai ter muitos tipos de influência, mas nessa primeira infância é muito do direto do pai e da mãe, né? O estímulo que a gente dá, a questão de quando ela faz alguma coisa, a gente reforça aquilo Uhum. como positivo, como ela repete aquilo. Sim. Quando a gente diz que algo não é para fazer, explica por quê, ela entende. Eu sempre falo isso, a gente acha que a criança não entende, ela entende. Ela entende, porque Entende. esses dias ela falou assim, eu coloquei uma roupa, tal, e fui acho que mostrar pra você, não sei exatamente, fui ver no espelho do banheiro e tal, inclusive a gente precisa comprar um espelho para o nosso quarto. Aí eu fui para o banheiro, tá, e ela: "Tá linda!". Aí, tipo, eu achei muito, eu falei: "Ai, tô linda filha, obrigada", né, porque quando ela tá pronta e tal, a gente fala: "Nossa, tá linda", frequentemente a gente elogia ela, então ela vê que a gente tá ali, tá: "Ai, tô arrumada", tal, ela: "Ai, tá linda", É é engraçado quando ela se reflexo. arruma assim, aí ela vai lá mostrar pro papai como você tá. Ela vem assim andando, toda meio tímida assim, né? Aí ela para assim, olha pra mim, aí ela fica assim, tipo, eu falo, nossa filha, tá linda. Aí ela, toda tímida assim, e volta. Ah, às vezes tá com uma roupa Ah, nada a nossa ver, senhora. A misericórdia. gente foi no negócio de Páscoa semana passada, a gente foi botar uma roupinha nela. Ah, pô, um lookzinho, pá, não sei o que, pra combinar, já vai pensando em tudo, né? Ah, ela cismou com a roupa. Uma calça que ela ganhou da prima dela. Uma calça surradinha. Tudo bem que é pra usar, e a gente vai usar, mas não é uma calça pra sair, né? Uhum, Ela cismou com a tal da calça e a sim. tal da blusa. Ela foi de rosa, parecendo uma Barbie, pro negócio. E tipo, a gente falou, nossa, não tem o que fazer. E assim, não vai tentar tirar, É não. uma briga que a gente não compra, Exato. porque a gente quer também, que ela tenha autonomia. E aí quando a gente dá autonomia, a gente não aceita a roupa que ela escolhe. Aí Então não é assim, é um autonomia, né? preço que a gente paga por essa autonomia que a gente dá para ela. O guarda-roupa dela é um guarda-roupa que acabou sendo uma pegada bem Montessori, né, que você abre e ela tem acesso a todas as prateleiras, todas as roupas, Ela ela troca pega de a hora que roupa ela durante o quiser. dia. É, durante o dia ela vai lá, enfesa com aquela roupa que ela tá, ela vai lá, ela abre o guarda-roupa e vai lá e troca. Então, isso dá autonomia pra ela, só que daí quando ela escolhe, a gente quer trocar, o que a gente faz é influenciar.
Ah, ela quer ir com uma blusinha de manga e tá frio, a gente vai falar: "Não, filha, essa não dá porque tá frio". E aí a gente vai tentando ali influenciar e ela entende, porque ela realmente sente que tá frio e ela troca. Mas quando é só a cor ou o modelo, ou porque não tem a mini, ou porque não tem brilho, ou porque não é rosa, ela eu deixo porque, assim, é isso aí, as pessoas vão olhar: "Ah, vão", mas tipo assim, É, não dane-se também. é uma briga que tu não vai comprar, entendeu. Agora o que eu procuro fazer é pensar, inclusive a gente estava falando sobre essa frase hoje, né, qual é a sua responsabilidade na desordem que você reclama. É uma frase que para guardar aí, que ela é tipo um mantra pra gente sempre refletir sobre isso, porque às vezes a gente reclama de uma situação e a gente não para pensar que grande parte daquela situação é reflexo de uma atitude nossa, né, então é importante a gente pensar o que que a gente pode fazer para mudar isso na nossa atitude. E eu comecei a refletir que toda vez que a gente ia sair, eu dava a caixinha de sapato para ela tem uma caixa cheia de sapatos. E tem ali bota, tem sandália, tem tênis novo, tem tênis velho, e vai tudo ali naquela caixinha. E eu, quando a gente ia sair, tinha o banquinho dela de calçar, né, o sapato e a caixinha. Eu comecei a perceber que ela pegava sempre o sapato que não era apropriado. Então, nós íamos sair pra rua, ela pegava a sandália. Falei: "Filha, tá frio, tá chovendo". Aí ela pegava a galocha. Eu: "Filha, mas também não tá pra ir de galocha", entendeu? Então eu comecei a perceber que, qual é a minha responsabilidade nisso? Se toda vez que eu dou liberdade pra ela, o que ela faz não é o correto, não é o que adequado. Eu comecei a eu pegar os sapatos da ocasião e dizer: "É esse ou esse". Entende? A gente vai começar a mudar o nosso comportamento diante disso, porque ela vai escolher o que ela quiser, o que mais é bonito aos olhos dela. Então eu comecei a mudar um pouquinho o meu comportamento de dar o cestinho todo, eu comecei a cortar. Falei: "Vamos com o da Blue ou vamos com o pretinho?", que ela tem um pretinho cheio de brilho. "Ah, e o pretinho?". Aí eu pego o pretinho e dou pra ela, porque essas são as 2 opções, porque se eu der a cesta, ela vai querer a bota no dia que é pra ir para o parque, e não faz sentido. Então é tudo esse reflexo também que eu vou fazendo uma reflexão sobre o meu comportamento, que é uma coisa que eu percebi quando eu comecei a trabalhar com a psicologia clínica, eu comecei a atender crianças. E o que me fez deixar de atender crianças foi o fato dos pais acharem que os psicólogos vão dar jeito na criança, né. Vão mudar a criança. Grande parte dos reflexos que as crianças têm hoje, comportamento, enfim, sentimento, emoção, como elas lidam com as coisas, grande parte disso é o reflexo dos pais. Então, longe de mim falar que eu sou a mãe perfeita, né, necas, mas, acho que é importante os pais começarem a pensar que o seu comportamento influencia a criança. Então não adianta procurar psiquiatra, psicólogo, né, profissional, pedagogo, se não olha para o que você está fazendo com o seu filho, né. Então, frequentemente eu faço esse exercício. Se ela está fazendo isso, o que está levando ela a fazer isso? Por que que o nosso ambiente familiar está impulsionando ela a fazer isso? O que que precisa mudar no nosso contexto familiar ou no nosso comportamento enquanto pais, para que mude o comportamento dela também, para você entender que isso não é o correto. Então acho que é bem por aí, essa autoanálise que a gente precisa fazer, e é o que eu falo sobre a criação, é estar disposto a criar um ser humano, e não é fácil. E lembrando também que é um ser humano, né, um indivíduo, ela vai Exato, ter as vontades dela a também. individualidade A dela. mesma questão que você falou do tipo, os pais queriam que o psicólogo consertasse o filho. E tem pais também que querem que o filho haja, esse talvez seja o mesmo perfil, quer que o filho haja de acordo com, tipo assim, você tem que agir do jeito que eu tô falando ou Sim, do jeito que eu acho. Sendo que assim, autoritarismo, né. exato, tirando o fato de que assim, sei lá, que ela esteja assaltando no meio da rua, tipo, não, não é isso, ela tem o jeito dela e a gente tem que respeitar e trazer muito mais eu tento do meu lado, é isso, é tentar mostrar para ela valores, mas no fim vai ser ela que vai decidir, né? O que eu vou tentar fazer assim no desenvolvimento dela é trazer valores, é nos momentos que ela agir de uma maneira que ela é positiva, eu vou lá e Reforça, né. elogie, reforce, e quando ela agir de uma maneira negativa, eu vou lá e explico para ela Uhum.
por que que aquilo não é bom, por que que não é bom ela fazer aquilo com alguém, ou em algum momento que ela esteja numa situação que ela seja, digamos assim, a vítima da situação, né? Uhum. Também ser para ela ali um porto seguro, mas que tudo isso em nenhum momento é proteger ela do que o mundo vai estar aí. Tipo Sim. assim, é isso. Ela vai ter que aprender a lidar. Não subestimar a criança, eu acho que a gente subestima muito, né. "Ah, que só tem 2 anos". Sim, ela tem 2 anos, mas se a gente não começar a explicar agora para ela que o comportamento tem consequência, seja boa ou ruim, em qual momento ela vai internalizar isso, né. Então é importante ir sim falando, ir sim ensinando, ir sim parando para explicar, ir sim, né, então ela senta ali na minha mesa, ela fala: "Trabalhar", né, porque às vezes a gente fala, né: "A mamãe vai atender agora, né, você vai ficar com o papai e tal". Então ela internaliza essas coisas, a gente não subestimar que uma criança de 2 anos, não entende, não tem maturidade para entender. Mas é aí que a gente vai no dia a dia reforçando, né, a fala, o discurso, e o que a gente quer passar também de princípios e valores para ela. Essa fase é uma fase muito desafiadora, dos 2 anos, que é a tal adolescência dos 2 anos, né, que é uma fase onde ela realmente quer trabalhar ali a independência dela, mas ao mesmo tempo ela também volta para os pais. Então ela vai para o mundo, pá aí ela volta porque é o colinho da mãe, é um Aham. conflito interno entre conhecer o mundo e estar no nosso colo, né, embaixo das nossas asas. E eu acredito que é uma fase que, ao longo do desenvolvimento da vida dela, vai se repetir, a tendência é que vá se repetir na fase da adolescência, que é mais ou menos o mesmo perfil, por isso que fala adolescência dos 2 anos, por quê? Na adolescência isso também acontece. É um período que o jovem também tá aí para ir para o mundo, mas também sente necessidade da base, né, que é a família, que é a estrutura familiar. Naturalmente é assim. Obviamente, né, a gente sabe que tem contextos que não trazem esse estereótipo, né, esse modelo referencial. Mas, o que acontece na adolescência também é esse conflito entre ir para o mundo e voltar para casa. Então é ter muita paciência para explicar e que a gente vários hoje mesmo eu passei por uma situação com ela que foi interessante. Ela estava a gente estava no nosso compromisso de manhã, e nesse lugar que a gente estava tinha 3 degraus, assim, né. Não tinha grandes perigos, né, de queda nem nada, mas, se caísse ali também não ia ser Aham. ia me se machucar. E eu percebi que ela queria descer sozinha a escada. E aí eu, assim, me segurei ao máximo, né, porque o meu instinto era tipo assim: "Dá a mão pra mamãe segura, mamãe te ajuda". "Não, não vai pra escada". E eu me segurei, falei: "Você quer descer sozinha? Então você vai prestar atenção no seu pezinho e vai descer um de cada vez, não vai se distrair, não vai olhar para o lado". Aí ela olhou assim, tipo assim, ouvindo tudo. Eu falei: "Então você foca no pezinho e desce". Aí ela foi um. Aí eu: "Isso, muito bem". Aí, quando ela ficou muito animada com o primeiro, ela foi para o segundo. Aí ela foi, assim, meio desbaratinada, porque ela deu certo no primeiro, aí ela foi muito confiante no segundo. Que eu falo uma vez eu falei sobre isso contigo, né, que o excesso de confiança também pode trazer certos Aham. prejuízos, né. E aí naquela confiança de: "Ai, deu certo no primeiro", ela foi meio desbaratinada e para o segundo. E ela deu uma titubeada, assim, quase que ela cai, mas eu sabe quando você dei uma segurada, assim, eu falei: "Não, não vou segurar". Obviamente, se ela fosse cair, eu ia segurar, porque eu estava perto, mas eu não segurei. Aí eu aproveitei a oportunidade, falei: "Tá vendo? Você não prestou atenção. O que que a mamãe falou? Que você tem que concentrar no degrau, colocar um pezinho, colocar o outro e não se distrair", porque se ela se distrair, ela perde o equilíbrio, Aham. né, naturalmente. E aí ela fez isso no terceiro. Então, o ímpeto dos pais, e é o que eu falo sempre, né, só porque eu não ser modelo para muita coisa, mas o ímpeto dos pais é querer proteger, cercar. "Ah, meu Deus, tá na escada, pega na escada. Não, não vai descer a escada, é perigoso". Mas, gente, se a gente não ensinar os filhos a descerem a escada, quando é que eles vão descer Não, o que eu sozinhos? falava com você, quando o Não é? negócio da escada, quando ela queria subir, eu descia a escada sozinho, eu falava, cara, é melhor a gente deixar espaço com segurança para que ela pegue a intimidade de subir, descer a escada, mas com a gente ali no ambiente seguro, para que se em algum momento ela, sei lá, acorda de madrugada, qualquer coisa que aconteça na vida, a gente tá aqui, ela, a gente se distrai, ela sobe a escada, Uhum, que ela já saiba subir e descer, sim.
que se ela estiver lá sozinha, ela consiga se virar. E pronto. E essa imagem da escada também é uma parada que eu sempre te falo. Você tem que ficar na frente dela, do degrau. Uhum. Você tava na frente ou atrás? Eu estava do lado, É, tem que ficar na frente do dela. Não lado é pra lá. agarrar ela, você É, tem que pegar ela. eu estava do lado dela. Uhum. Ah, porque eu pensei ainda assim, pensando numa questão de estar na Eu frente. tô falando isso porque eu sei, eu falo isso. Não, eu estava do lado dela. E, justamente naquela coisa de tipo assim, né, se for pra trás ou pra frente, eu tô ali, né, né, pronto. Mas, foi interessante. E às vezes se a gente pegar essa história da escada, ela serve até como impulso para a gente pensar sobre outras coisas. A vida, nesse sentido, não é só sobre escadas. É sobre a gente dar a oportunidade para os nossos filhos também se frustrarem. Obviamente, com segurança, também se machucarem, entre Exato. aspas, para poder compreender que da próxima vez ela vai precisar ter mais atenção para descer a escada. Obviamente, eu não ia deixar se machucar nessa situação. Eu tô lá, tava lá bem pertinho. Mas é importante a gente permitir que ela conheça, que ela desbrave, porque senão que forma ela vai conhecer? E aí essa história do descer escada, que forma que ela vai conhecer descer escada? Ela vai ter medo de descer escada? Tipo assim, ela vai ter muitas escadas, ela vai lidar com muitas pessoas, ela vai lidar com muitas relações. Então se a gente não ensinando aos poucos lidar com essas frustrações, seja de desequilibrar, seja de ter que prestar atenção, de que forma que talvez E seja com um mundo muito hostil que ela vai aprender a descer escada, é, né. isso dela não prestar atenção realmente, que hoje no parque lá, quando a gente foi ver os patos, Uhum, ela começou a querer correr, né? E uhum, aí ela corre, só que é isso. Eu falo pra ela, olha pra frente, que ela corre numa direção, olha pra outra, assim, né? Aí sai da trilha, aí na primeira vez que ela fez, ela começou a andar olhando pro lado assim, e aí ela saiu do caminhozinho, né? Aí pisou assim fora, caiu. Aí caiu mas caiu na grama e tal, levantou sozinha e tal. Falei, tudo bem, tudo, isso aqui nem fui falar com ela perto assim, porque ela já levantou rápido e tal, sacudiu. Aí a gente foi lá cuidar dos patos e tal. Quando a gente voltou, ela voltou correndo. Aí a minha vontade era tipo assim, Eva, não corre, porque eu falei, pô, se ela cair aqui, porque o caminho, né, que a uhum, gente tava é um asfalto, né? Aqui em Portugal fala Alcatrão, né? uhum. Era um asfalto, então assim, era um caminhozinho no parque, e aí eu falei, pô, se ela tá correndo aqui, e ela é isso, ela corre, olha para um lado assim pro outro. Aí eu falei, cara, se ela cair, tá tudo bem. O que eu fiquei falando é que, tipo assim, eu fiquei, Eva, olha pra frente, olha pra onde você tá correndo, olha o seu pezinho. Então, assim, eu também, tipo assim, meu instinto de proteger, eu poderia, tipo assim, não corre. Mas, tipo Uhum. assim, ela tava com vontade de correr e ela tipo, meio que tem que aprender a correr, né? Porque a criança que não corre também, Tipo, né? Tipo, vai não ficar tem que fazer. podando, né, vai É, é. não pode isso, não eu percebi isso aqui na cozinha quando eu falei: "Não pega a caixinha, não mexe no coisa da mamãe". Tipo assim, nossa casa tem criança, então assim, é isso, é ela não poder encostar nas coisas, não pegar as coisas, não poder mexer nas coisas, não poder subir numa cadeira, né. A nossa sala tem um jogo de mesa e cadeira, que é a sala de jantar, e tipo assim, vez ou outra ela sobe na cadeira. Claro, quando ela tá de pé na cadeira, a gente vai ficar de olho, porque senão cai, se machuca e tal. Mas num contexto geral, a gente inclusive trocou o sofá justamente por Aham. isso, né, e tal. Nossa casa é preparada, digamos assim. Mas, vez ou outra, ficar falando: "Não, não mexe aí. Não, esse vaso não. Não, não pega isso, não". Não faz muito sentido, porque a criança vai falar: "Ó", né, tipo Não assim: "Não posso fazer posso mexer", nada. não posso mexer em nada. Então, tem algumas coisas que a gente vai passando, né, para ela, a gente vai, lidando com as situações do dia a dia, mas no modo geral é Hoje eu salvei a vida dela. surpreendente. Hoje eu senti que eu fui o herói dela hoje. Por quê? Porque a gente estava cercado por galinhas hoje, no nosso piquenique. Ai, de E aproveitar? aí as É quente. galinhas, elas, tipo, começaram a cercar a gente. E aí vieram. Porque que acontece? Nesse parque, as pessoas. Eu não sei qual é no Brasil tinha, mas aqui em Portugal tem muito mais. As pessoas alimentam os animais na rua. Uhum, uhum, É, então, assim, quando a gente foi lá ver os patos, tinham três crianças chegando com um saco de pão para dar para os patos. Então, uhum. tipo, e assim, aqui na minha rua, os velhos vão lá e jogam comida pros pombos. Então, tipo assim, é umas paradas assim que, pronto, eu não. A gente é estranha, né?
E como tem esse hábito, nesse parque tem galinhas. E as galinhas, elas tem galinha, tem pavão, tem pato, bem bastantes animais. E aí a gente estava ali no nosso tapetinho e a prima da Eva abriu um biscoito, pacotinho de biscoito. Quando ela abriu o pacotinho de biscoito, as galinhas escutam, né? E acho que deve sentir cheiro Uhum. e tudo mais, começaram a cercar a gente. Aí elas ficaram, medo, papai, medo, medo, papai, medo. E aí eu fui, meu irmão, peguei um pedaço de madeira desse tamanho aqui. Não machucou Calma, nenhuma não galinha. encostei em nenhum animal. Só que Não aí eu, machucou ninguém. só que eu fui fazendo assim aquele barulho assim, né? Fiz Uhum. tipo batendo na folha assim, pra assustar. E aí as galinhas saíram correndo. Aí ela olhou meio pra mim assim, tipo assim, obrigado, papai, obrigado, papai. Uau, me salvou. Aí eu até brinquei, pô, tô me sentindo um caçador e coletor igual antigamente. É, foi. E pronto, salvei. Por um momento fui o herói da minha filha ali nessa semana. Já venci a semana, ó. Pelo menos a lembrança dela curta é meu pai. Tanto que ela hoje foi dormir, eu fui dar um beijinho nela, ela falou, beijinho, papai. Que ela me deu beijinho. Isso é sinal aí que ela tá feliz. Então acho que é isso, amor. Quer Sim. falar mais alguma coisa? Certo? É isso, eu acho que essa semana foi uma semana muito, como que eu posso dizer assim, desafiadora, Foi. digamos assim, emocionalmente falando também, mas não por causa da Eva, mas por questões minhas, né, de família mesmo no Brasil. Mas acho que tem esse reflexo, assim, sabe, no nosso dia a dia, de ter muita paciência, de a gente às vezes não tá num bom dia, né, não assim, não tá naquela vibe, né, de tipo assim: "Ai, hoje eu vou explicar pra ela por que que a Terra, né, é o sei lá, o lugar que a gente mora", né, tipo assim, tem dia que você não tá afim de falar muita coisa. Mas todo dia é uma grande oportunidade da gente fazer um pouquinho melhor, né, aquilo que a gente acha que no dia anterior a gente não que às vezes eu vou dormir, assim, eu falo: "Poxa, naquilo lá podia ser diferente, podia ter tido um pouco mais de paciência nisso, podia ter explicado alguma coisa pra ela nesse sentido, podia ter feito a panquequinha que ela me pediu sem tanta pressa", né. E é uma das coisas que eu quero muito trazer e trago sempre pra nossa rotina, essa coisa mais acelerada. "Vamos tomar café?", eu sento na mesinha junto com ela e a gente toma café gostosinho, sem pressa. Então, tudo isso são coisas que a gente vai tentando fazer o nosso melhor todos os dias, No fim das né. contas não exige perfeição, né? A gente faz o melhor com o que tem e é Exato. isso. Não adianta eh, ser perfeccionista e tentar ser perfeito, que não vai só se frustrar. Sim, Então é isso. Para quem não sabe, a Mariana é psicóloga, né? sim. Quem quiser aí dar um jeito na cabeça, tiver fudido da cabeça, ou não, né? Não precisa só quando tá fudido da cabeça. Quando você precisar aí de ajuda, auxílio, etc., pode contar com a Mariana. Eu vou deixar aqui as redes sociais dela na descrição. Fique à vontade. Quer divulgar aí suas redes sociais para as pessoas É, marianacarvalho.psi, darem um leitinho pra Eva? Tá caro, hein? O ovo aumentou e a bichinha come 2 ovos no café da manhã. mas, o Caio falou agora, né, obviamente brincando, mas existem o processos de intervenção e existem processos de prevenção com relação à saúde mental. E hoje o que mais surge como demanda é a intervenção, porque, quando a gente vai no médico com o braço quebrado, é como se a gente consegue perceber e dói o braço e tá quebrado, tá lá no raio-x que o braço tá quebrado ou que o dedo tá doendo. Ou que, sei lá, alguma coisa está acontecendo diferente no nosso corpo. Mas isso quando acontece na nossa mente, muitas vezes a gente não dá o seu devido valor, né. A gente não dá atenção para isso, a gente acha que é coisa da nossa cabeça, a gente acha que às vezes é uma frescura, às vezes a gente acha que não é tão assim, e a gente vai negligenciando talvez, não colocando peso devido naquilo, e as grandes demandas do atendimento do consultório hoje, que eu atendo 100% online, são intervenções, não são prevenções. Então, levanto sempre a bandeira da gente trazer a prevenção para a saúde mental e não só a intervenção, que é muito rica, claro, e contribui muito, né, para o equilíbrio, mas trabalharmos como prevenção é sempre melhor do que intervenção. A gente trabalhar antes de ter o prejuízo emocional é melhor do que quando a gente está com o prejuízo emocional. Então é menos, denso, menos trabalhoso e custoso emocionalmente quando a gente percebe, né, que precisa da terapia como prevenção e não como intervenção.
Então, se você sente que as coisas já estão um pouquinho bagunçadas aí, desorganizadas emocionalmente, as coisas estão complexas aos seus olhos, ao seu entendimento, né, o teu olhar para o mundo, já interessante procurar um acompanhamento psicológico como prevenção e não como intervenção. Isso contribui muito para que a gente não deixe o baldinho transbordar. Essa é uma analogia que eu uso bastante. E como é que faz pra te achar? É o Instagram, é marianacarvalho.psi. É Aí isso. lá tem o link, o WhatsApp, enfim, é isso. Então é isso. Você que assistiu até aqui, muito obrigado. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Se estiver assistindo barra ouvindo porque o Spotify agora também dá para assistir, né? Sim, sim, Se sim. você estiver no Spotify, assine aí nossa playlist do podcast. Deixa seu like, também comente, ajuda a gente. Siga no Instagram, c.ai.o. Também vou deixar tudo aqui na descrição. E é isso. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.